Estou no jornalismo já há muito tempo, há mais de 20 anos. E muitas coisas me surpreenderam nesse período de tempo, que é curto, né? 20 anos não é tanto também, afinal de contas. Na década de 70 foi o meu início, assim. E num primeiro momento eu já me encantei. Eu gostei realmente, era algo que me mostrava o mundo de uma outra maneira. Eu acho que me identifico por vários fatores, assim. Porque eu gosto de me relacionar com pessoas, mas aí você pode dizer, então podia fazer relações públicas, né? Mas, assim, entendendo um pouco melhor da profissão, eu me identifiquei muito com o jornalismo, né? Quando fui estudar um pouquinho o que é cada coisa, das áreas que eu tinha interesse, eu achei que no jornalismo é onde eu mais me encontrava. Eu gostava muito de cinema e literatura, desde a minha infância, sempre assistindo filmes e lendo muito, então eu me interessei pela área do jornalismo porque meio que juntava os dois, né? E aí depois eu descobri que tem muito a ver só que mudou muito minha cabeça. Eu achava que jornalismo era uma coisa e totalmente diferente, assim. Hoje a minha impressão é muito distante do que eu tinha quando entrei no curso. É uma profissão que eu acho que, sabe, ela se relaciona com todas as outras, ela contribui com todas as outras, ela revela pessoas, ela revela fatos, ela revela culturas, ela traz a novidade, ela conta a história da humanidade. Mas o que mais me surpreendeu, e de uma maneira muito positiva, o que me anima muito, é que hoje há muita possibilidade de democratização dos meios de comunicação. Eu vi que o papel do jornalismo é muito maior. Ele tem um papel essencial na sociedade. Sem o profissional jornalista, a sociedade não consegue se comunicar e é impossível ter democracia sem o jornalista. E o jornalista e a comunicação, os meios de comunicação, eles fazem a democracia acontecer. O que mais me surpreendeu foi as mudanças muito rápidas, né, oferecidas pela tecnologia. Porque eu venho de uma geração onde as coisas não aconteceram com a mesma rapidez de agora. Então a gente meio que foi atropelado pelas novas tecnologias e o jornalista teve que se adaptar a isso. E cada vez mais nós vamos precisar entender de várias linguagens, né? Por exemplo, em fotografia, não basta fotografar, você vai ter que dominar programas de edição, o que já é isso hoje também, mas também dominar ou compreender e utilizar bem o online para disponibilizar o teu material, porque você pode ser um excelente fotógrafo, se só você vê o teu material, você vai ficar em casa, né? Você não vai fotografar. Mas isso já é hoje. Então eu acho que vai potencializar isso, você vai precisar compreender mais coisas. Me parece que a vivência que se tem do mundo também é importante, né? Você não pode fechar. Eu preciso compreender enfim, a ferramenta, a tecnologia, a área, mas não é só isso, eu preciso conhecer o mundo, né? Porque senão você fica muito restrito. E acaba mudando o perfil do jornalista, né? Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, era muito maior a concentração da mídia, os meios de comunicação, os jornalistas trabalhavam para os meios de comunicação, e hoje não, muitos jornalistas já trabalham autônomo, e isso dá mais liberdade para os jornalistas desenvolverem os seus projetos, conversarem diretamente com o público, não ficarem presos nas políticas editoriais dos meios de comunicação e também dá mais acesso ao público chegar até os jornalistas. E que eu vejo que o papel do jornalista cada vez mais se fortalece com isso. Ao contrário, né, do que a gente pensa, o que em muitos momentos ficamos com receio ou inseguros com o futuro do jornalismo, porque justamente as pessoas hoje têm acesso a uma câmera e podem registrar e podem falar e estão na internet. Eu acho que essa situação só vem fortalecer a qualidade da informação. Isso é algo que me dá muita esperança. Lembro que quando teve a transição, que eu li muito sobre isso, quando teve a transição do analógico para o digital, muitos fotógrafos consagrados tinham uma resistência aí para o digital, porque
tem questões que se pode dizer da estética fotográfica que o digital não atinge, ou não atingia, e havia um receio nesse sentido. Mas foi um processo que foi vindo de uma forma que não havia possibilidade de simplesmente ignorá-lo. Então, se o jornalista não se puxar, ele vai ficar atrás. Aí ele vai ter que escolher. Ou ele continua nos meios tradicionais, lá no rádio, na TV, ou ele vai já dar um salto à frente e buscar os novos meios, né? O jornalista tem que começar a se reinventar, né? E olha, a gente tem hoje as novas tecnologias que, meu Deus, elas podem nos ajudar a potencializar todas as nossas mensagens muito mais do que antes. Acho que hoje é uma possibilidade de haver uma carreira solo, uma certa autonomia para o jornalista. Mas como que a gente vai sobreviver nesse mercado? Essa é a grande questão. Essa é uma grande questão. Que não nos deve trazer insegurança, acho que não deve nos trazer inquietações. A minha maior preocupação com relação a essas mudanças eu não tenho medo das tecnologias, eu não tenho medo dos avanços tecnológicos, do avanço da ciência. Eu tenho medo que nesse meio o ser humano se perca. Eu tenho medo que a essência das pessoas, que o limite e o respeito que cada um de nós deve ter com relação ao seu próximo, isso comece a se perder.